Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar que vocês possam abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Quero falar desse texto, os irmãos que estão acompanhando nas quinta-feira, estamos estudando uma série de, sobre liberto dos cativos. E nessa quinta-feira nós estudamos realmente da bênção e da maldição, e Deus me tocou muito o coração sobre a bênção. E aí nessa noite, hoje, eu quero falar realmente como que posso ser abençoado por Deus. O que realmente nós possamos fazer para sermos pessoas realmente abençoadas por Deus. Lá em Deuteronômio 28, somente o versículo 1 e o versículo 2, primeiramente, vamos ler. Uma palavra grandiosa que Deus nos mostra, realmente um segredo, como realmente nós podemos alcançar as bênçãos do Senhor. Amém? Diz a seguinte a palavra do Senhor: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tenha o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. E o Senhor teu Deus te exalta sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Até aqui primeiramente. Senhor, nós queremos agradecer que estamos aqui realmente dispostos a aprender a tua palavra, Senhor. Possa nos ensinar-nos, possa realmente o teu Espírito Santo nos envolver e mostrarmos a clareza da tua palavra, Senhor. Que realmente nós possamos ver a tua grandeza, Senhor, como tu és um Deus bom, que quer nos abençoarmos, Senhor. E realmente eu possa ser o instrumento teu. Isso queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se nós olhamos aqui o livro de Deuteronômio, ele vai fazer uma lista de bênção e de maldição. Mas se nós olhamos todo o livro aqui, Moisés, ele recapitula as regras das leis que já passaram. Porque se nós olhamos lá no Êxodo, Levíticos e Números, vai contando a história, e agora o Deuteronômio, ele vai realmente só repetindo. Mas se nós olhamos em uma outra geração, Moisés está reafirmando uma promessa que Deus deu. Se nós olhamos nos outros livros, tem essas promessas. Tem realmente essas leis. E aqui Moisés ele vai trazendo a memória novamente essa palavra de Deus. Ele vai trazendo a memória para as pessoas relembrar, para que antes de entrar na terra prometida. E se nós olhamos assim, que era na véspera de entrar na terra prometida, e aí Deus vai fazendo várias alterações para as pessoas falar, realmente você tem que cuidar disso, assim por diante. Deus vai passando as regras, e aqui no Deuteronômio 28, Deus fala uma coisa bem clara para o povo, entre ser abençoado e ser amaldiçoado. Mas nessa noite quero principalmente só falar realmente como que realmente podemos ser pessoas que alcançamos as bênçãos. Como que somos pessoas que realmente conseguimos alcançar as bênçãos de Deus. Nós sabemos quem não quer ser abençoado. Nós vejamos assim que faz muito sucesso nas igrejas, se nós fizermos uma campanha, um tempo, palavras que realmente vai trazer o quê? Ser pessoas abençoadas por Deus. As pessoas, elas fazem muitas coisas para sermos abençoados por Deus. Nós fazemos votos, nós fizemos tantas coisas, compromisso, Deus, agora sem se me abençoar, vou fazer isso, daquilo. Mas realmente, o que é ser abençoado por Deus? Qual que é a promessa que Deus nos está dando? Como alcançarmos as bênçãos de Deus? E eu vejo assim que é uma coisa muito, se nós olhamos nesse texto, até bem simples, que a palavra de Deus, ela se explica, que tem uma condição de ser abençoado. Nós possamos receber bênçãos. Mas bênçãos, pela misericórdia de Deus, Deus dá uma bênção hoje, outra uma amanhã, mas ser uma pessoa abençoado, viver uma abençoado, uma outra coisa. E aí nós vejamos assim, qual que é o termo da condição. E aí nós vejamos, se nós olhamos na palavra de Deus, simplesmente de ser crente, não basta para ser abençoado. Eu posso ter Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, realmente posso ir para o céu, mas eu não posso, de repente, minha vida não é abençoado. E nós podemos olhar assim do mundo evangélico, tem muitas pessoas de Deus, mas não tem nada numa vida abençoada. E nós vejamos assim que realmente, porque ela tem uma condições, ela tem um propósito, Deus vai falando uma alternativa, aquilo que realmente, o que eu tenho que fazer para ser abençoado. E eu vejo assim que aí, nós vejamos, para eu ser abençoado, tem que atravessar o quê?
o tempo da obediência. E aqui nós vejamos, aqui em Deuteronômio 28, Deus deixa bem claro, porque para uma pessoa ser abençoada tem que obedecermos. Ela é condicional. Não é uma oração que vai me fazer abençoado, não é um tempo, né, de jejum, de oração, não é um tempo que eu me separo simplesmente para adorar para Deus, mas o que realmente vai me fazer ser alguém alcançar a bênção de Deus é obedecer a palavra de Deus. E aí ele começa dizendo uma coisa muito interessante que está no versículo 1a, ele diz, se ouvires atentamente a minha voz. Primeiro passo para nós realmente entendermos o que Deus está falando para nós ouvirmos atentamente. Realmente nós temos que estar dispostos a ouvir a palavra de Deus. E aí nós vejamos que é muito comum, né, porque Jesus já falou isso lá em João capítulo 10, versículo 27, ele diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me conhecem e me seguem. Quem conhece ovelhas sabe que o pastor ele dá um grito, as ovelhas elas entendem, elas ouvem. E aqui quando a palavra de Deus diz que tem que ser ouvinte, que nós temos um povo que nós ouvimos atentamente a voz de Deus, é realmente, eu vejo assim que eu posso estar no meio do povo de Deus, mas não posso estar ouvindo atentamente a voz de Deus. Porque você pode estar sentado aqui pensando em outra coisa. Você pode estar sentado aqui já imaginando amanhã o que eu tenho que fazer. E aí você está ouvindo atentamente a voz de Deus? Nós vejamos assim, quantas e quantas vezes Deus abençoe. Quantas e quantas vezes nós vejamos as pessoas, realmente elas estão no corpo presente, mas o seu pensamento, a sua alma está em outro lugar. E aí Deus fala e as pessoas não estão ouvindo. E aí nós vejamos, e muitas vezes as pessoas não ouvem, porque elas falam, mas Deus não está mais falando, sempre Deus fala. Desde alguém fala uma palavra de Deus, Deus está falando. E eu vejo assim que o grande segredo é realmente, se nós estamos ouvindo, nós estamos realmente de corpo presente. Eu estou totalmente focado na palavra de Deus, ou estou pensando algo que eu tenho que fazer amanhã, ou depois do culto. Eu lembro que uma grande chamada que Deus me deu, o tempo que eu só ia na igreja e eu não era crente, do pastor Olidir, eu lembro que pregou um dia, ele pregou sobre essa questão, né? Você está aqui, mas está pensando em outro lugar, e eu estava pensando em outro lugar. Né? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou realmente prestar atenção? Como é que é aqui quando Deus fala para o povo de Israel, o primeiro passo para ser obediente, temos que estar disposto a ouvir atentamente Deus. Deus tanto fala, Deus não perde a oportunidade. Nós vejamos numa semana, quantas vezes Deus tentou falar contigo nessa semana? E você estava ouvindo atentamente a voz de Deus? Não é? Quantas pessoas do nada, de repente alguém chega e fala para você uma palavra de Deus, e você acha que não é Deus? E nós vejamos assim, porque nós queremos ser abençoados, mas quando Deus está falando, nós estamos ouvindo. E eu vejo assim que é muito comum, as pessoas não veem o evangelho, não veem as promessas de Deus, porque a palavra de Deus está sendo dita, mas quantos ouvem? Né? Nós vejamos quantas e quantas pessoas, quando a palavra de Deus fala lá para Tiago, as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina, não querem só porque não concordam, mas a questão nossa não é concordar. Nossa questão é estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Atentamente estou ouvindo, Deus está falando. E eu vejo assim que muitas e muitas vezes Deus está falando, e aí nós não ouvimos. Mas se nós vejamos a palavra de Jesus, porque nós não somos ovelha verdadeira, porque a ovelha ouve a minha voz. Quando Deus falou, né, já ouvi. Porque pela voz nós conhecemos as pessoas. Porque quem é pai, os filhos podem gritar no meio de um monte de outros filhos. Mas você sabe qual esse foi teu. Porque você conhece a voz. E nós vejamos assim, e quando Deus está falando, será que nós estamos ouvindo? É o primeiro passo, realmente, nós queremos ser pessoas, realmente queremos ser abençoados por Deus. Aqui o primeiro passo é que ele fala, se ouvires atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Porque nós vejamos, muitas vezes Deus está falando só, que as pessoas estão ouvindo, mas aquilo que Deus fala, as pessoas não estão prestando atenção. Porque escutar uma coisa, ouvir a outra. E Deus está procurando pessoas que realmente estão dispostas a ouvir a sua voz.
As pessoas querem ser abençoadas, mas Deus está falando, mas elas não estão ouvindo. E nós vejamos, é muito comum Deus falar que você vai para a esquerda, você está indo para a direita. Deus continua falando, não vai para a direita, vai para a esquerda. Ou não vai para a esquerda, é para a direita, você não está ouvindo. E aí as coisas não dão certo, por quê? Você não estava disposto a ouvir atentamente a voz do Senhor. Outro ponto, veja assim, que nós vejamos que realmente nós podemos, para sermos pessoas abençoadas por Deus, é termos a parte B, né, que temos que cuidar e guardar e obedecer às ordens de Deus. Saber o que Deus quer é uma coisa. Mas obedecer às ordens e guardar a ordem de Deus é outra coisa. Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas sabem o que Deus aceita e o que não. Muitas vezes nós sabemos que realmente aquilo que Deus falou, que é o princípio de Deus, mas não está guardado. E por isso que a palavra de Deus, que o texto que eu gosto muito, que no Salmo 119, versículo 8 até 11, que diz, obedecerei o teu decreto, nunca me abandonareis. Como um jovem mantém pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra, se ele busca de todo o coração e não permites que ele se desvie dos teus mandamentos. Agora o versículo 11 que é mais, né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu vejo assim, o único modo de nos obedecermos está guardada a palavra de Deus no coração. Aquilo que eu sempre falo, a Bíblia, né? A Bíblia, nem quinta-feira, eu falei, a Bíblia é só um livro de letras, né? Mas se a palavra ela realmente não está no coração, ela não vai fazer diferença nenhuma. Você pode ter quantas Bíblias quiser na tua casa, ela pode estar aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Não faz diferença nenhuma, porque o Salmo tem que estar aqui, no coração. Se ele está no coração, ele vai a diferença, porque quando a lei de Deus está sendo falada, está questionada, você sabe que aquilo não está correto. E nós vejamos que realmente isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Nós queremos viver as bênçãos de Deus, mas a lei de Deus está onde? Ela não está muitas vezes em qualquer lugar, menos no nosso coração. Porque eu vejo assim que Jesus mesmo diz, né, que se nós olhamos lá em João 15, 14, ele diz, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, ou o que eu mando, depende da versão. Quem que é amigo de Deus, de Jesus? É quem ouviu a palavra? Ou aquele que faz aquilo que ele mandou fazer? E nós vejamos que muitas e muitas vezes nós realmente achamos que vivemos um ritual, né, na nossa vida, e aí nós queremos viver a bênção de Deus, mas nós temos grande dificuldade, nós sabemos realmente a palavra de Deus, nós guardamos a palavra de Deus, mas menos no coração. Nós guardamos em qualquer lugar, no nosso conhecimento, tudo. Mas realmente, para colocar em prática, está muito longe. E aí, por isso, muitos não somos abençoados por Deus, porque ser abençoado por Deus não quer dizer questão de dinheiro. Não é? Porque posso ter muito dinheiro, posso ser muito famoso, sucesso, mas realmente ser abençoado por Deus e conseguir lidar com toda a situação. Aquilo que essa semana está falando com o irmão Obedias, né? Aquilo que Paulo fala, eu sei viver todas as fases da minha vida. Isso é ser abençoado. Você não entrar em parafuso quando as coisas não dão certo. Você não realmente, quando você não vê saída, né, você conseguir ter uma personalidade de viver isso, é isso que é ser abençoado. Mas quando dá o contrário, quando se vive o melhor, também você consegue viver, né, na humildade, na presença de Deus, sabendo que aquilo é tudo passageiro. Eu vejo assim, isso realmente é ser abençoado. E aí a palavra, porque se Jesus fala que quem que é amigo de Jesus, realmente é aquele que faz, aquele que ordena. E aí nós vejamos assim, podemos olhar muitas vezes, nós podemos dedicar muito tempo na nossa vida na obra de Deus, fazer as coisas para o reino de Deus e não ser aceito por Deus. Porque nós gostamos muito de fazer as coisas, mas será que Deus aceita? Porque se nós fôssemos viajar para o templo lá de Abel e Caim, Abel Deus aceitou e Caim não. Qual que foi a diferença? Os teólogos discutem que foi, né, a ovelha, outro fala que é isso, aquilo. Mas a grande diferença foi que Abel era alguém que buscava obedecer a Deus e Caim não. E nós vejamos, e muitas vezes, se nós não guardarmos a palavra de Deus,
de todo o nosso coração, aquilo que Deus ordena nós fazermos, nós podemos fazer algo muito para Deus e Deus não aceitar. Nós podemos dedicar a nossa vida e ser rejeitado, porque Jesus já falou, né, lá em Mateus, que ele fala assim, muitos no último dia me chamarão de Senhor, mas ele vai falar que eu nem conheço. E ele lá fala que as pessoas, elas fizeram que elas expulsaram o demônio, fizeram curas, pregaram a palavra. E é muito comum, alguém que prega vai salvar os outros, mas quando vê não vai ser salvo, porque ele está realmente fazendo algo, mas não está obedecendo realmente a palavra de Deus. E nós vejamos que isso é realmente uma coisa muito séria, que eu vejo assim, que as pessoas, elas acham que aquilo que Deus falou, não está valendo, mas está valendo. Porque elas querem a bênção, mas não querem que realmente, porque ele tem uma condição de ser abençoado. E mais um outro texto que eu acho assim, muito bacana, que Jesus mesmo falou, que tem que chamar muito a nossa atenção, que diz lá em Mateus 5, do 23 e 24, diz, na hora das ofertas, diz uma coisa interessante, Jesus falou, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar. Vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresenta sua oferta. Jesus realmente está falando uma coisa bem clara, né? Não é você que tem alguma coisa, se alguém tem uma coisa contra você. E quando nós trazemos a nossa oferta, nós fizemos essa meditação, né? Eu vejo assim que muitas vezes, se não levamos isso a sério, nós estamos dando uma oferta, nós estamos dando a sinceridade, mas ela é rejeitada por Deus. Mas se eu realmente, aí eu quero ser abençoado, mas aí você fala, não é só porque eu sou fiel, eu dou meu dízimo, minha oferta. Sinceramente, não, o que Deus espera? Que sejamos obedientes. Porque lá na história de Samuel e Saul, o que Samuel falou para Saul? Mas Deus não quer sacrifício, Deus prefere o quê? A obediência. Deus prefere que nós obedecemos. Deus prefere que realmente nós fizemos aquilo que realmente é correto. Porque na nossa cabeça nós achamos, se nós damos dinheiro para uma grande parte, oferta, mas Deus é dono de tudo. Você acha que Deus não é dono de tudo? Tudo que você tem, se Deus quer tirar amanhã, Ele te tira. Não é? Eu estava meditando, pensei assim, quem gosta do super-homem lá, né? Que tem lá do outro que dominou o mundo, esqueci o nome, acho que Thanos, né? Que no fim ele sumiu a metade. Deus é isso. Ele pode olhar para você e sumir tudo. Ele é Deus. E porque Ele é dono, Ele tem todo o poder. E nós achamos que nós vamos fazer, não, o que Deus realmente é que Ele espera? Que nós sejamos obedientes. Que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Deus espera que realmente nós sejamos pessoas, aquilo que a palavra de Deus diz que é certo ou errado. Aquilo que Deus fala, não, mas isso me agrada. Não é porque Deus quer um coração puro, verdadeiro. Por isso que Jesus fala, o que Deus procura? Pessoas que adoram Deus em verdade e em espírito. Deus procura pessoas que estão tentando fazer aquilo que é correto. Aquilo que aprendeu na palavra de Deus, aí elas vão fazendo, porque essas são abençoadas. Porque aos nossos olhos é muito difícil vermos como que alguém pode ser abençoado. Aos nossos olhos a pessoa parece que nem é tão, nem faz tão certas coisas. E aí muitas vezes nós conseguimos fazer melhor, porque nós somos muitas vezes como o jovem rico, né? Aquele que falou que obedecia a Deus de todas as partes, mas quando Jesus pediu algo mais, que era tudo, já que era tão bom, e ele já não estava disposto a obedecer tudo. Porque realmente vejo assim, se eu quero ser abençoado por Deus, eu tenho que realmente meditar na palavra de Deus e obedecer a palavra. Receber a bênção de Deus, andar na bênção. E eu vejo assim que é muito interessante isso. Porque muitas e muitas vezes achamos que estou fazendo algo grande para Deus e Ele até é rejeitado a nossa oferta. Assim como Abel e Caim. Abel foi aceito e Caim foi rejeitado. E muitas vezes, se imaginou, você faz muito esforço, sacrifício, e o Senhor nem está aceitando aquilo que está fazendo, porque está fazendo mais por causa do sistema que você está pensando que vai trocar. Porque muitas vezes nós achamos que se eu fizer o bem, fizer isso, aquilo, Deus vai abençoar. Deus vai me abençoar se eu obedecer Ele, de todo o coração. E eu vejo assim que, esse meu ponto de vista, se eu fizer algo que não é tão bom, né?
até da metade de errado. Mas o meu coração eu fiz o meu melhor. Né? A minha parte, veja assim, eu fiz o que eu pude fazer de melhor. Uma outra pessoa faz muito melhor, mas ela tem o dom de fazer essa parte boa. Mas eu vejo assim, quem que realmente Deus vai abençoar? Aquele que fez o seu melhor. Não comparando com as pessoas, porque umas pessoas têm um talento tão bom de fazer algo, é fácil para ela. Mas ela fez por cima, é como que realmente que Caim fez, foi lá de qualquer jeito, é fácil. Mas eu vejo assim a intensidade do nosso coração de fazer o melhor para Deus. Nem que não dá o resultado que nós se espera. Mas Deus vai o quê? Vai olhar o que realmente que eu di o máximo, que eu não consegui fazer melhor. Mas o meu melhor eu di. Eu vejo assim que quando a palavra de Deus, ela chama, mas quando estou ouvindo a palavra de Deus, eu guardo no coração, eu cada dia procuro viver mais a vontade de Deus. Cada dia procuro fazer mais a vontade de Deus. Nem que eu não consigo, mas Deus sabe o que está tentando. Eu vejo assim, essas pessoas realmente são as pessoas que são abençoadas. Que vão alcançar o que é a graça de Deus, a bênção de Deus. Outro ponto também, eu vejo assim que é interessante, que agora nós vejamos no versículo 2, se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, de todas essas bênçãos virão sobre ti, elas te alcançarão. O que Deus está prometendo? Você precisa buscar e ir atrás da bênção? Naturalmente, elas que vão te alcançar. Mas nós passamos a nossa vida o quê? Correndo atrás das bênçãos. Não é verdade? Mas se nós somos sinceros com nós mesmos, a maioria das vezes nós vigiamos até na igreja, no culto, uma vez se Deus vai me abençoar. E vem na igreja dizendo, mas se Deus me dá uma palavra de bênção para receber uma bênção hoje, que eu estou precisando. E quantas vezes nós falamos, mas agora estou precisando de ser mais abençoado, preciso de uma porta aberta, vou fazer um tempo buscar mais o Senhor, vou orar todo dia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo naturalmente, aquele que obedece a Deus, que as coisas vão acontecer sem você esperar. Eu vejo assim que nós muitas vezes não achamos que precisamos correr atrás, mas a palavra promete que não, é promessa de Deus. Se somos pessoas que realmente estamos fazendo a vontade de Deus, as bênçãos elas vão nos alcançarmos. Não importa o que as pessoas, que momento que estamos vivendo, não importa a situação como vivendo, mas Deus é a promessa que ela vai realmente nos alcançarmos. Se a porta não abriu hoje, porque Deus deve ter um propósito, não é? Porque Deus está esperando realmente algo trabalhar no meu caráter, na minha vida, porque Ele quer me abençoar. Eu vejo assim que eu não preciso correr atrás da bênção, eu deveria falar, o que realmente não estou obedecendo ao Senhor? O que realmente eu não estou fazendo da vontade de Deus? Porque a promessa de Deus está dizendo que as bênçãos vão me alcançar. E como que Deus cumpre sua promessa, não tem como Ele não fazer. Eu vejo assim, o que falta da gente é realmente vermos se nós estamos obedecendo totalmente a palavra de Deus. E o mais interessante, aí, se você quiser ler do versículo 3 até o 14, lá está a lista das bênçãos. Está falando da cidade que você está morando, vai ser abençoado. Aquele que você plantar vai ser abençoado. E vai até no versículo 14. Eu vejo assim, nós não precisamos fazer campanha para Deus abençoar a cidade. Nós precisamos ser um povo obediente, que Deus vai abençoar a cidade. Eu não preciso fazer o propósito disso, daquilo, realmente eu tenho que obedecer, porque a palavra de Deus diz, se meu povo, porque chama pelo meu nome, ele se arrepender, se curvar, eu sararei a terra. Deus não está falando que é algo assim, que eu tenho que fazer, não, é realmente me consertar. Deus está falando, se realmente eu procuro fazer a vontade de Deus, as coisas Deus vai encaixando que vão dar certo. E a intenção que nós muitas vezes temos, que nós temos que fazer algo, realmente eu tenho que fazer isso, aquilo, para ser abençoado, mas a palavra de Deus aqui diz não. Eu tenho que realmente viver a palavra de Deus, totalmente a vontade de Deus. Que tudo vai alcançar e aí vemos por diante. E nós vejamos assim que a palavra de Deus não tem como realmente não cumprir isso. Só que se nós continuarmos lendo no versículo 15 até o 68,
Deus até explica mais a maldição daqueles que não obedecem. A lista até aumenta. Não aumenta assim que ele vai explicando. O que acontece com as pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que elas vão acabar realmente vivendo uma vida mais amaldiçoada. E a palavra realmente está na lista disso, aquilo, nós vejamos assim, né? Você tem a escolha de ser abençoado ou não, de viver a bênção de Deus ou não. E eu vejo assim que, para nós realmente vivermos a bênção de Deus, sermos pessoas abençoadas, temos que aprender a obedecer mais. Se tem uma coisa que as pessoas hoje não conseguem obedecer, os filhos não conseguem mais obedecer os pais não conseguem mais obedecer nenhuma autoridade, as autoridades não têm respeito mais por ninguém. Aí se nós podemos olhar na lista tudo aquilo que realmente nós olhamos da palavra de Deus, aí as pessoas falam, mas eu obedeço a Deus. E de que Deus fala? Quem que não obedece, quem enxerga, como é que vai obedecer alguém que não enxerga? Para sermos um povo abençoado, temos que ser um povo obediente. Queremos ter uma vida abençoada, temos que aprender realmente a obedecer às regras de Deus. Basta nós estudarmos a palavra de Deus. Qual que é a regra de Deus? O que Deus concorda, o que Deus não concorda? E uma das principais regras de Deus, veja assim, que é um princípio de Deus, que é da semeadura, né? Se lá em Gálatas 6, versículo 7, diz, de Deus ninguém se zomba, né? Tudo que o homem planta, ele colhe. E nós como estamos cuidando dessa regra? Nós estamos cuidando do que nós estamos plantando? Porque se nós formos obedientes, nós vamos obedecer, que a palavra de Deus diz que se nós queremos ser abençoados, nós temos que ser alguém que somos perdoador, perdoando as pessoas, amarmos a Deus, estima de todas as coisas, depois dos próximos, como a si mesmo. Nós estamos prestando atenção nessa regra de Deus, somos obedientes. Eu vejo assim que, e aí nós falamos que queremos ser um povo abençoado, e aí não são. Eu vejo assim, por isso muitas pessoas se decepcionam com o Evangelho. Acham que ele não funciona. As pessoas acham que passei um tempo na igreja, eu fiz tudo certo, eu fui fiel no dízimo, obedeci à igreja lá do pastor, do irmão, e nada aconteceu, minha vida nem melhorou nada. Mas se nós formos sinceros, nós vejamos as pessoas, elas têm dificuldade de obedecer ao Senhor. Porque a promessa de Deus, se eu obedeço, sou abençoado pelo Senhor. Se eu não obedeço, eu não sou. Não tem segredo, a palavra de Deus sempre é simples. Nós que podemos escolher. Assim como Adão e Eva. O que Deus falou? Tem duas árvores, uma boa e uma ruim. Você pode escolher. Só que quando você é da árvore da vida, é abençoado. Do bem e do mal, vai ser amaldiçoado. Hoje continua a mesma coisa. Quer ser abençoado? Obedeça ao Senhor. Se não é obedecer, vai ser amaldiçoado. Bem simples. De que nós se queixamos? Porque nós não conseguimos obedecer. Não conseguimos viver a bênção de Deus tem por causa da falta de obediência. Realmente que essa noite nós possamos meditar bem o que realmente eu escolho. Se possa ler todo o capítulo 28. As promessas de Deus e também a consequência daqueles que não obedecem. Porque se para o povo Deus, ele cumpriu, ele vai cumprir com nós. E eu vejo assim que eu sempre gosto de repetir, né? Para Davi, Deus fala um homem conforme o coração de Deus é Davi, né? Mas tudo que Davi plantou, ele colheu. Se Deus não poupou Davi, ele vai poupar a gente que ele gravou? Eu vejo assim que muitas vezes achamos que Deus muda, só porque Deus nos ama, ele vai passar a mão. Porque muitas vezes nós, como os pais, nós passamos a mão erradamente. Mas Deus é justo, mesmo que nos ama. E ele é fiel à sua palavra. E sua palavra, ele diz aqui, se quer ser abençoado, né, ouve atentamente, guarda a palavra de Deus no seu coração e obedece. Que as bênçãos, elas vão te alcançar. E você vai ver assim, se você for alguém obediente, as coisas vão acontecer do tempo dos nossos anos. Entra ano, sai ano, Deus vai abrindo a porta, vai fechando a porta, outra que não vai ser boa. Mesmo nós achamos que essa porta é boa, mas Deus fecha,
porque Ele sabe que porque Ele te ama, Ele quer que se possa viver a bênção. Que possamos realmente meditar nisso. Quero ser abençoado por Deus. Eu tenho que ser alguém que está disposto a obedecer ao Senhor. Possamos realmente ir nessa palavra. Amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com Deus ainda.